Investidor, se os seus investimentos dependem de uma alta de taxa de juro ou uma diminuição nessa taxa, você precisa tentar entender o ciclo econômico. Se o seu investimento depende de dados econômicos a respeito da inflação, se ela vai subir ou se ela vai cair, você precisa saber sobre o ciclo econômico. Mas como saber se a taxa de juros vai subir ou se ela vai cair? Como saber se os dados de inflação vai fazer com que essa inflação aumente ou se ela diminui? Ninguém sabe se isso vai acontecer. O que existe são vários indicadores dizendo se certo fato vai influenciar na economia e aquilo vai fazer com que a inflação aumente ou ela diminua. E nós sabemos que, por conta da inflação, existe as taxas de juros, que é um mecanismo mais conhecido para combater a inflação. A inflação é a perda do poder de compra. A inflação é o aumento desorganizado, acelerado dos preços de produtos e serviços. Então, quando nós imaginamos que a inflação vai subir, provavelmente a taxa de juros vai subir. Por que provavelmente? Porque isso quem decide é o Banco Central, é o Copom, Comitê de Política Monetária, de 45 em 45 dias. Diante de toda a situação econômica da inflação, eles verificam se existe a necessidade de subir a taxa de juros para controlar essa inflação. Porque o próprio aumento da taxa de juros, ele é prejudicial à população. Devo lembrar aos senhores que o Boletim Focus ele é um relatório de um pensamento, ou seja, de uma sensibilidade de cada instituição. Não tem como prever a taxa de juros ou a inflação. Até tem como prever a taxa de juros, por quê? Porque o Banco Central, quando ele se reúne de 45 em 45 dias, após essa reunião, ele divulga a taxa de juros. E lá, depois da divulgação dessa taxa de juros, ele emite um relatório dizendo o porquê da própria sensibilidade dos integrantes do Banco Central e do ministro da Economia, do porquê se aumentou a taxa de juros ou diminuiu. Então, dessa forma, é possível que a gente tenha um entendimento baseado naquilo que o Banco Central também divulga, mas aí também é um sentimento. É lógico que ao longo do tempo, como todos os dias muda as coisas no nosso país, a economia também muda. Pode ser que daqui 45 dias o Copom não realize aquilo que ele achava na última reunião. O Boletim Focus, quando a gente vai verificar os dados a respeito da perspectiva, nós conseguimos saber a direção. Porque se eles conseguem precificar que daqui uma semana a inflação vai subir, a gente consegue ver o que eles precificavam semana passada, se ela ia subir ou não. E se aquele dado, comparado com o dado que a gente tem hoje, ele aumentou essa projeção ou ele diminuiu essa projeção. Isso traz uma sensibilidade ao investidor iniciante de que a economia pode avançar nas taxas de juros ou pode diminuir nas taxas de juros. E é só isso que é importante para a gente. Quanto essa taxa de juros vai estar, nós não sabemos. Mas nós sabemos que se você for investir em um pré-fixado ou se você for investir em um IPCA, você sabe que você pode correr risco, porque os próprios investidores, os próprios agentes financeiros estão dizendo se a economia ela está progredindo ou se ela está regredindo. Você achou que estava perdido, não é? Escuta aí a besta. De tanto que eu falo para você, olha, para você investir, você tem que saber a respeito do ciclo econômico. Você tem que se basear nas taxas de juros futura. Você tem que se basear nos dados de inflação futuro. E como é que eu vou fazer isso, meu santo? Eu estou acabando de explicar para você. Ao invés de você simplesmente se basear naquilo que você sente, eu estou passando para você que você pode se basear em sentimentos ou projeções de pessoas que trabalham, ou em instituições do sistema financeiro. Está lá no Boletim Focus, no site oficial do Banco Central, onde você iria procurar esses dados? Aqui no canal. E se eu disser para você que a taxa de juros vai subir, você vai acreditar? Se eu disser para você que a inflação agora vai cair, você vai acreditar?
Se eu disser para você que se você investir R$ 100 todo mês em certo investimento, você vai ficar milionário em 10 anos, você vai acreditar? Tá, e como achar esse bendito Boletim Focus? É simples. Você tem um celular? Tem uma conexão com a internet? É lógico que tem, senão não estaria assistindo o meu vídeo. Então você vai lá no Google e digita Boletim Focus. Ele vai aparecer lá, Banco Central. É esse que você tem que acessar. Aí o Boletim Focus, diversos dados, ele vem representado tanto em tabela quanto em gráfico, porém a gente vai utilizar a tabela. Verifiquem que ao seu lado esquerdo lá de verde está escrito mediana agregada. Isso daí é uma métrica que eles utilizam dentro dos resultados maiores e menores. Então eles utilizam um dado dentro, ou seja, entre esses dois extremos. Tudo bem? Vamos olhar lá no relatório de 2025. Existe a primeira coluna que está escrito lá 4 semanas, ou seja, há 4 semanas eram esses os resultados que se tinha a respeito do IPCA, a respeito do PIB, a respeito do câmbio, Selic, IGPM, IPCA administrado, conta corrente, balança comercial e assim por diante. A primeira coluna quer dizer que há 4 semanas esse era o resultado, olha lá olha a primeira linha, esse era o resultado a respeito do IPCA, da variação do IPCA. Há 4 semanas atrás a variação era de 5,08. Essa era a projeção, esse era o sentimento das instituições financeiras. Há uma semana atrás, que seria a segunda coluna, o IPCA estaria em 5,58. Observe que teve um aumento de 5,08 para 5,58, houve um aumento, coisa de uma semana atrás. Agora, hoje, esse relatório de hoje mostra que a perspectiva da inflação é de 5,70. Você consegue perceber que ao longo do tempo, de trás para frente, ou seja, o que vinha sendo precificado lá atrás, o que se acreditava lá atrás, era de 5,08. E agora, nos dados de hoje, já está de 5,60. Olha lá o comportamento semanal, que é a próxima coluna. Nesse comportamento semanal existe uma setinha para cima e um 18. Quer dizer o quê? Que há 18 semanas essa projeção vem se mantendo em alta. Para um bom entendedor, pouca palavra basta. Será que é tão difícil você entender que existe uma projeção de alta de inflação? Nós conseguimos ver aí que a inflação está subindo. Então quer dizer o quê? Se você, investidor, vai investir, você sabe que hoje a visão é de alta na inflação. Pode ser que você entre no investimento hoje e amanhã essa inflação ela diminua. Olha aí que coisa maravilhosa, certo? Mas você já tem um norte, você já tem uma visão de que essa inflação vem subindo e que há 18 semanas essa inflação vem subindo. Na próxima coluna, que seria a resposta, quer dizer que 149 instituições responderam a essa pesquisa e que nos últimos 5 dias, que o resultado foi de 5,58, 63 instituições responderam essas questões do Banco Central. Nós conseguimos ver lá na lista que nós podemos falar de IPCA, PIB, câmbio, Selic, IGPM, IPCA administrado. É lógico que se eu fosse explicar passo a passo o Boletim Focus, eu ia ter que fazer um vídeo específico a respeito disso. Esse vídeo eu estou mostrando para vocês que existe a possibilidade de você procurar onde se basear a respeito da inflação, a respeito das taxas de juros. Observe que na taxa Selic lá, a projeção é de 15%. E esse sinal de igual quer dizer que vem sendo mantida essa visão nas últimas 6 semanas e que 139 instituições responderam a esses questionamentos e que nos últimos 5 dias úteis, 49 instituições responderam essas questões e mantiveram esse parâmetro de 15%. Já no segundo quadrante, lá em 2026, a taxa Selic ela diminui para 12,25%.
certo? E é lógico que a cada dia isso pode mudar. E quanto mais longa essa projeção, mais erros podem acontecer, porque todos os dias acontece alguma coisa, todos os dias o ministro da Economia toma uma decisão e ele vem a público num canal de notícia e dá certa notícia que pode influenciar na economia. Tanto outros países podem dar notícias que podem influenciar nos negócios entre relações exteriores. Pode acontecer uma guerra, pode acontecer alguma coisa no mundo, um desastre que possa influenciar na economia mundial, e mundial já sabemos que nós estamos incluídos aí, fazemos parte do mundo, sabia? Tipo isso. Mas tá aí o Boletim Focus, para você que tem que saber a respeito de ciclo econômico, tem que saber se a taxa de juros vai subir, tem que saber se a taxa de juros vai cair. Ninguém tem a certeza, ninguém sabe, mas nós conseguimos nos basear naquelas pessoas que trabalham no mercado financeiro, nas instituições financeiras. E tá aí, a gente consegue ter um sentimento se aquilo está tendo uma projeção de alta ou uma projeção de baixa.